Salve progressistas, eu sou o Clayson. Ontem nós tentamos fazer uma live simultânea com o debate, mas não foi possível. A Band começou a dar strike em todos os canais, a tirar as lives do ar, mesmo que no momento anterior eles falavam que era possível você falar a respeito do debate, divulgar o debate nas redes sociais, mas parece que eles ficaram um pouco incomodados com os canais. A gente, por exemplo, no nosso canal aqui, a gente estava com 8 mil simultâneos, então acho que eles não gostaram muito dessa ideia. E a gente teve que tirar a live do ar, mas depois do debate a gente trouxe uma segunda live, onde nós colocamos as principais impressões e trouxemos uma análise de tudo o que aconteceu no debate. Então ontem nós trouxemos já a análise do debate. Teve uma série de perguntas que foram feitas que não deu tempo da gente responder também, e talvez algumas delas a gente possa até colocar aqui para você. Mas o mais importante é o desdobramento. É o que aconteceu depois, mais especificamente hoje, segunda-feira. Aquilo que foram consequências do que aconteceu no debate, os principais pontos. Se você não viu o debate, ou mesmo se você quiser ter uma ideia assim geral do que aconteceu, a gente vai trazer nesse vídeo de hoje e vamos colocar sobre esses desdobramentos que estão pegando aí, né? Estão tomando conta aí da opinião pública. Antes da gente falar, é importante, você já sabe, vou lembrar você o nosso like. O like é fundamental porque outras pessoas como você podem assistir esse vídeo e é importante para um canal independente como o nosso que a gente tenha esse like e tenha a sua inscrição. Estamos nos aproximando dos 334 mil inscritos e a sua inscrição é muito fundamental para que a gente possa levar o nosso trabalho adiante. É o que a gente pede, né? Pedimos o like, pedimos a sua inscrição. Se você é inscrito, veja se você continua inscrito. Temos muitos casos aí de gente que do nada deixa de ser inscrito no canal e ative o sininho para você ser notificado dos nossos vídeos. De maneira geral, a gente tem que colocar uma questão aqui. A militância bolsonarista, ela adorou o debate. Ou estão até hoje esfuziantes, porque na verdade o Bolsonaro foi Bolsonaro, ele foi aquele cara mal educado, estúpido, grosso, xingou mulheres, ele foi o de sempre, xingou o adversário, inventou um monte de coisas, falou, ele imitou como as pessoas gostam, né? E isso para os militantes bolsonaristas, isso é ouro. Eles realmente ficam muito felizes com isso. Então, para a militância bolsonarista, o Bolsonaro se deu muito bem, foi muito bem no debate, foi espetacular. Isso é importante colocar. Para a militância do Lula, eles ficaram um pouco decepcionados. O Lula em algum momento parecia um pouco apático, algumas perguntas mais incisivas, logo a primeira pergunta do Bolsonaro, ele não respondeu diretamente, ele meio que saiu pela tangente, começou a colocar números, e mesmo quando ele respondeu sobre o mesmo assunto, o Bolsonaro falou sobre corrupção, quando ele respondeu sobre o mesmo assunto lá no Jornal Nacional, tinha se saído muito melhor, tinha falado muito mais questões importantes sobre o assunto, falou, por exemplo, sobre os chefes da Polícia Federal que Bolsonaro trocou, e ele não falou isso no debate de ontem, para citar algum exemplo, né? Na verdade, Bolsonaro ele foi muito forte contra o Lula parece ter recebido isso com uma certa apatia, não respondeu à altura, e isso decepcionou um pouco a militância do Lula. O Ciro, de maneira geral, ele se saiu bem. As pessoas tendem a pensar que ele poderia sair melhor também, mas ele não se comprometeu, não houve alguém que pudesse dizer, ele está apático, como falaram a respeito do Lula. Teve algumas respostas aqui e ali, teve nos bastidores meio que uma discussão dele com o Lula também. Num dado momento, uma repórter da Folha de São Paulo colocou os dois lá na arena e apesar do Lula ter sinalizado ao próprio Ciro a possibilidade deles conversarem e tudo mais, o Ciro mais uma vez se fechou e mais uma vez não trouxe, vamos dizer assim, algum gesto que poderia unir os dois mesmo num segundo turno. Uma pena, né? Uma pena. Mas, de maneira geral, a avaliação é que ele se saiu bem. Os outros candidatos, Simone Tebet, Soraya e Dávila, estão disputando com o Ciro, né? Essa tal terceira via. Desses, a Simone Tebet foi a que se saiu melhor. Muitas pessoas acham até que a Simone Tebet foi a melhor do debate, porque coube a ela a função de fazer um embate direto ao Bolsonaro. Foi ela que, de certa forma, foi mais incisiva, que foi para cima do Bolsonaro, sempre com, assim, comedimento, né? Não é que ela foi
agressiva, mas ela foi incisiva. E, logicamente, também falando com relação ao Lula, e ela se saiu bem ali porque ela parece sempre ser muito bem assessorada, desde a CPI da Covid, a gente já percebeu que ela tem uma assessoria muito boa, ela foi muito preparada para lá, correta nas palavras, colocou de forma muito objetiva as questões, e muitas pessoas viram a Simone Tebet com um grande destaque no debate. Já a Soraya, em alguns momentos, ela pegava uma caneta, apontava a caneta para o vídeo, isso é um problema gravíssimo, né, na expressão, na semiótica, na comunicação, e ela parecia ser um pouco ainda despreparada para o cargo. Então, obviamente, é a primeira campanha, tem muito ainda o que aprender, mas ela se saiu realmente não muito bem. Talvez tenha disputado com o Dávila o pior desempenho do debate. O Dávila, na minha opinião, foi o pior, né? Porque a gente vê lá um cara milionário com uma fortuna gigantesca, que é muito fora do padrão médio brasileiro, milionário, falando um monte de besteiras neoliberais, que na verdade é meio que chovendo molhado, e a gente percebe nas falas do Dávila o quanto ele é deslocado, o quanto ele não consegue entender o Brasil. A visão de Brasil do Dávila é uma visão ainda do ponto de vista de um milionário, de um sujeito que acha que a solução para tudo é mercado, e ele realmente tem uma visão muito limitada do que é o Brasil, especialmente o que é o brasileiro e as dificuldades apresentadas no Brasil. É claro que você pode ter uma outra opinião sobre essa análise breve aqui, por isso eu peço para que você coloque o seu comentário. Eu quero saber o que você pensa a respeito dessa breve análise, falando de todos os candidatos do debate de ontem. Coloque o seu comentário aqui. Mas esse é um resumo geral, bem resumo mesmo. E aí a gente vai para o desdobramento do que aconteceu no debate. Hoje, o Bolsonaro, ele tinha que participar de uma sabatina da Jovem Pan. Inclusive, as pessoas ficaram muito chateadas quando o Lula disse que não ia participar da sabatina. Tá fugindo, por que você não vai participar? As pessoas se revoltaram com relação ao Lula, né? Principalmente os bolsonaristas, ficaram muito revoltados. Mas você não vai participar da sabatina, que história é essa e tudo mais? Na verdade, o Bolsonaro é que não participou também, né? O Bolsonaro tinha marcado essa sabatina hoje e não foi. E qual é digamos, num primeiro momento, né? Qual é o ponto principal dessa situação? Nós temos um núcleo de campanha bolsonarista que já está, de alguma forma, preocupado com relação ao desempenho do Bolsonaro, não só numa sabatina, como nos próximos debates. Há até quem defenda que o Bolsonaro não deva mais participar dos debates. E por que isso? Porque, primeiro, ele foi agressivo, e agressivo demais com muitas mulheres. Isso assusta o eleitor. O Bolsonaro, mesmo que ele tenha se dado muito bem com a militância, como eu disse, ele não precisa fazer muito trabalho para ter o voto da militância. Essa militância vai votar no Bolsonaro, faça ele o que ele quiser fazer. Na verdade, ele precisa conquistar votos de quem não está na militância e de quem não está de maneira muito radicalizada defendendo a candidatura dele. E ele falhou, assim, fragorosamente nessa situação. Primeiro porque ele ataca duas mulheres, atacou a Tebet e a jornalista, e ele tem uma deficiência gigantesca com o voto feminino. Mais uma vez, o que você acha que é a conclusão? Mais uma vez foi colocado como machista, como misógino, como um sujeito que ataca mulheres. Para a militância petista, isso foi mais grave ainda e trouxe, por intermédio de uma fala do Lula, um alento. O Lula foi solidário às mulheres, foi solidário a Tebet e foi solidário a Vera Magalhães. E isso é um ponto muito positivo, muito bom. É importante a gente levar em consideração também que, ainda dentro dessa militância bolsonarista, atacar a Vera Magalhães, para eles foi maravilhoso, porque eles querem entender que a Vera Magalhães é uma pessoa de esquerda, que provavelmente não seja, e é também uma pessoa da imprensa. Então, o ataque do Bolsonaro à Vera foi interpretado pela militância como um ataque, não às mulheres, né, mas um ataque à esquerda e um ataque à imprensa, o que para eles está tudo certo.
né? Mas não foi essa a interpretação por parte do eleitorado como um todo, das pessoas como um todo, de quem está prestando atenção e especialmente daquele grupo específico de mulheres e também dos indecisos. Para os indecisos, o desempenho do Bolsonaro foi um dos piores. Inclusive, houve uma pesquisa do Datafolha que apontou o debate, né, do ponto de vista do desempenho do Bolsonaro como o pior desempenho. Apontaram o Bolsonaro como aquele que se saiu pior no debate. E essas questões precisam ser, de alguma forma, entendidas no núcleo de campanha do Bolsonaro. Ele precisa entender que não tem como ele continuar até o final da campanha, né, e até as eleições, mantendo algo que repeliu boa parte dos brasileiros na sua adesão ao bolsonarismo. A verdade é que ele tem uma rejeição enorme, ele não vai conseguir mudar essa rejeição se ele continuar com essa postura. E há muitas pessoas que têm até um certo medo, um receio desse comportamento dele. Paralelo a isso, a gente está vendo as campanhas aí apontando os xingamentos dele, essa coisa, vai buscar vacina na casa da tua mãe, e gritando, e berrando. E ele poderia mudar isso, mas parece que ele realmente não quer mudar isso. E parece realmente que ele se sente muito à vontade quando ele coloca esse comportamento escroto, né? Esse comportamento agressivo, ofensivo. Ele parece que se sente muito bem, então ele dificilmente vai mudar esse comportamento, e isso para a campanha é péssimo. Houve uma avaliação dos dois núcleos de campanha, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, se eles deveriam participar do debate. Eu imagino que a conclusão de ambos é que talvez realmente não, né? Porque o desempenho de ambos não foi muito bom. Por outro lado, eu acredito que hoje, agora, a gente tenha uma situação mais favorável para o Lula, porque as pessoas entendem que ele conseguiu manter a sua calma, a sua paciência, conseguiu sair de uma forma muito diplomática de tudo que aconteceu ali, e de certa forma, mesmo que poderia, transparecer uma apatia num primeiro momento, num segundo momento mostrou que ele pode sim ter a cabeça no lugar, ser uma pessoa mais serena, mais tranquila, mais, de certa forma, mais proativo em alguns momentos. Então isso tudo ajudou. Eu creio que hoje, baixar a poeira, as pessoas possam entender que ajudou o Lula. Não acredito que nenhum dos dois tenham ganho muitos votos, e também não acredito que nenhum dos dois tenham perdido muitos votos. O Bolsonaro tentou o tempo todo focar exclusivamente no Lula, e no final da fala dele, ele colocou algumas questões que ainda acabou reforçando. A última fala dele, a fala final dele, foi exclusivamente ataque ao Lula e mais absolutamente nada. Ele nem sequer pediu voto, o Lula também não pediu voto, era importante que tivessem pedido, mas ele ficou o tempo todo falando a respeito de países, especialmente países aqui da América do Sul. Ele falou nossa Argentina para criticou o Chile de forma muito dura, inventando uma notícia falsa, dizendo que o presidente do Chile colocava fogo, incendiava metrô, falou a respeito de outros países, como Bolívia, Nicarágua, enfim. Ele realmente colocou uma questão ali que eu considero completamente desnecessária. Quando você está fazendo uma campanha à presidência, que história é essa de você ficar atacando outros países? Ninguém aqui quer brigar com o Chile. Você quer brigar com o Chile? Você quer brigar com os chilenos? Você quer se indispor com o pessoal da Argentina? É algo que não é prioridade zero do brasileiro. E isso acabou acarretando numa reação muito enérgica por parte do Chile. A primeira reação foi o porta-voz do Chile desmentindo o Bolsonaro, dizendo que foi mentira essa coisa dele dizer que o presidente do Chile colocava fogo no metrô. E a segunda reação foi o presidente do Chile chamando ao Chile o embaixador do Chile no Brasil, e em sinal de protesto. Então ele criou, na verdade, uma situação ruim internacional. Então no debate que ele poderia trazer um ponto positivo, ele piora muitas coisas. E o que aconteceu de maneira geral é que o Bolsonaro, ele foi Bolsonaro, e quando ele é Bolsonaro, ele é um desastre para o Brasil. É desastroso. É uma coisa infernal o Bolsonaro, quando ele sai xingando mulheres,
xingando países, criando problemas institucionais. Ele é um desastre. Então, de certa forma, a avaliação, baixada a poeira, é que ele só agradou realmente a sua militância, desagradou o resto do país. As pessoas estão cansadas de falas machistas, de falas misóginas. As mulheres hoje que estão aí no dia a dia, na luta, elas não querem mais saber de machismo, não querem mais saber de gente que as trata como animais, querem respeito, e ele não deu esse respeito. Então o resultado para ele não foi muito positivo, talvez por isso ele não tenha participado hoje da sabatina da Jovem Pan, que a Jovem Pan é a casa dele, né? Ele tá ali, ele sempre foi muito bajulado, as pessoas adoram ele lá, o tempo todo colocando mensagens de apoio, eles fazem campanha para o Bolsonaro. Então, quer dizer, para ele não ir até a Jovem Pan, algo de muito grave aconteceu. Quero saber a sua opinião. O que você acha? Você acha realmente que o Bolsonaro se saiu bem, o Lula se saiu bem? Quem você acha que foi o melhor nesse debate de ontem? Quem você acredita que tenha sido muito positivo para ele o debate de ontem? Coloque a sua opinião. Não se esqueça do like, hein? O seu like é fundamental. Se inscreva no canal se você não é inscrito, não é inscrita. A gente sempre pede para você que chega no final, por favor, se inscreva, nos ajude com o nosso Apoia-se. A gente tem verdadeiros anjos, todos os meses nos ajuda. Esse canal tá no ar por conta do Apoia-se e por conta das pessoas que nos ajudam com o Pix. E o Pix é qualquer valor, tá? É claro que se você vai doar, se você puder doar. E claro, se você quiser, né? Se você puder e se você quiser. Qualquer valor, isso ajuda muito o nosso trabalho. Então, quero fazer esse pedido a você, se você puder nos ajudar. Somos um canal independente, precisamos dessa ajuda. A gente é sustentado por você, que está no Apoia-se, que é membro do canal, que nos ajuda com o Pix. Muito obrigado. Uma boa semana, até a próxima.